igreja bem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Segunda-feira, dia 11 de agosto. Aqui estamos mais uma vez na presença de Deus, o nosso Comunidade em Oração. Seja bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas nossas mídias sociais. Estamos vivenciando esta Semana Nacional da Família, que traz como tema tempo de júbilo em nossa vida e como lema, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Em consonância com esse ano jubilar da esperança, trazemos a nossa vida e colocamos a vida de nossas famílias dentro dessa esperança do Senhor, que nos mantém de pé, que nos traz força e que nos traz impulso para a nossa missão. Hoje nós nos alegramos com a vida de nossos irmãos que fazem aniversário. A irmã Maria de Lourdes, irmã Ana Maria, a Crisnanda Moreira Cortelete, a Nedisa Domênico, a Edmara Leles e o Mecenas Miranda. Que o nosso abraço, o nosso carinho a estes nossos queridos irmãos e irmãs, muita saúde, prosperidade e, sobretudo, também realizações na vida de cada um de vocês. Hoje a igreja faz memória de Santa Clara Virgem. Aqui nós nos unimos em oração com a paróquia Santa Clara de Assis, situada em Colatina. Aqui queremos entrar em comunhão com os freis, que ali prestam um trabalho muito bonito, muito precioso, que aquela paróquia possa crescer ainda mais, sobretudo na esperança e na graça de Deus. Também com o mosteiro das Irmãs Clarissas, que vivem uma espiritualidade muito bonita, ali todas as nossas religiosas, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa comunhão de fé. Clara nasceu em Assis no ano 1193, no seio de uma família da nobreza italiana, muito rica, onde possuía de tudo. Porém, o que a menina mais queria era seguir os ensinamentos de Francisco de Assis. Aliás, foi Clara a primeira mulher da igreja a entusiasmar-se com o ideal franciscano. Sua família, entretanto, era contrária à sua resolução de seguir a vida religiosa, mas nada a demoveu do seu propósito. No dia 18 de março de 1212, aos 19 anos de idade, fugiu de casa e, humilde, apresentou-se na igreja Santa Maria dos Anjos, onde era aguardada por Francisco e seus frades. Ele então cortou-lhe o cabelo, pediu que vestisse um modesto hábito de lã e pronunciasse os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência. Depois disso, Clara, a conselho de Francisco, ingressou no mosteiro beneditino de São Paulo das Abadesas para ir se familiarizando com a vida em comum. Pouco depois, foi para a ermida de Santo Ângelo de Panso, onde Inês, sua irmã de sangue, juntou-se a ela. Pouco tempo depois, Francisco levou-as para o humilde convento de São Damião, destinado à Ordem Segunda Franciscana das Monjas. Em agosto, quando ingressou pacífica de Guelfúcio, Francisco deu às irmãs sua primeira forma de vida religiosa. Elas primeiramente foram chamadas de Damianitas, depois, como Clara escolheu, de damas pobres, e finalmente, como sempre, serão chamadas de Clarissas. Em 1216, sempre orientada por Francisco, Clara aceitou para sua ordem as regras beneditinas e o título de abadesa, mas conseguiu o privilégio da pobreza do Papa Inocêncio III, mantendo assim o carisma franciscano. O testemunho de fé de Clara foi tão grande que sua mãe, Hortolana, e mais uma de suas irmãs, Beatriz, abandonaram seus ricos palácios e foram viver ao seu lado, ingressando também na nova ordem fundada por ela. A partir de 1224, Clara adoeceu e aos poucos foi definhando. Em 1226, Francisco de Assis morreu e Clara teve visões projetadas na parede de sua pequena cela. Lá, via Francisco e os ritos das solenidades do seu funeral que estavam acontecendo na igreja. Anteriormente, tivera esse mesmo tipo de visão numa noite de Natal, quando viu projetado o presépio e pôde assistir ao santo ofício que se desenvolvia na igreja de Santa Maria dos Anjos.
Por essas visões, que pareciam filmes projetados numa tela, Santa Clara é padroeira da televisão e de todos os seus profissionais. Depois da morte de São Francisco, Clara viveu mais 27 anos, dando continuidade à obra que aprendera e iniciara com ele. Outro feito de Clara ocorreu em 1240, quando, portando nas mãos o Santíssimo Sacramento, defendeu a cidade de Assis do ataque do exército dos turcos muçulmanos. No dia 11 de agosto de 1253, algumas horas antes de morrer, Clara recebeu das mãos de um enviado do Papa Inocêncio IV a aguardada bula de aprovação canônica, deixando assim as suas irmãs clarissas asseguradas. 2 anos depois, após sua morte, o Papa Alexandre IV proclamou Santa Clara de Assis. Bonito exemplo de vida, de testemunho, de entrega, de doação. Essas são algumas das características daqueles que se colocam a viver plenamente a sua vocação. Então nós queremos aqui rezar pedindo por intercessão de Santa Clara de Assis, muitos vocacionados ao reino de Deus, chamados a colocar sua vida a serviço, sobretudo, daqueles que mais necessitam. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. E para a nossa reflexão hoje, meus irmãos, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do imposto do templo, aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou a Simão. Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui são 2 momentos distintos no Evangelho. Primeiro, o fato dos discípulos ficarem incomodados e tristes, porque Jesus diz que vai morrer. Esse é um sentimento que faz parte da nossa caminhada, sobretudo quando nós vemos as pessoas que nós amamos em situações difíceis. Isso é plenamente compreensível, né? Nós não queremos que nenhum daqueles que amamos se perca. No segundo momento do Evangelho, nós já vimos aqui a questão do imposto do templo. Só que aqui a dinâmica de Jesus não é dar valor àquilo que deve ser pago, mas perceber quem está a serviço de quem. Isso aqui Jesus não está questionando o fato de dever ou de pagar o imposto, mas o modo como que isso deve ser feito. Olhando para a nossa realidade nos tempos de hoje, não é, meus irmãos? Acabamos muitas vezes num senso comum, aonde todos devem pagar, aonde todos devem fazer, mas muitas vezes nós não vemos isso diante da promoção da vida humana. Essa é a grande questão. Não perceber que não somos nós que estamos a serviço dos impostos que nós pagamos, mas os impostos, sobretudo o dinheiro, aquele rendimento, deve estar a serviço da promoção da vida humana. Por isso que Jesus diz a Pedro para pegar e para ir, porque é justo sim pagar um tributo à convivência humana. O que não se pode fazer é transformar esse tributo em algo que divida. Talvez essa seja uma das grandes dinâmicas e um dos grandes problemas que nós temos enfrentado nos dias de hoje.
olhamos para a nossa realidade e percebemos o quanto as distâncias parece que estão cada vez mais acentuadas, e sobretudo diante daqueles que pouco têm e que continuam com muito pouco. Então, o que isso deve trazer ao coração da gente? A justiça. O Evangelho de Mateus é marcado por isso, né? Pela prática da justiça, nós reconheceremos quem é Jesus. Então, é na prática da justiça que nós somos convidados a oferecer aquilo que somos, aquilo que temos, mas, sobretudo, a lapidar cada vez mais esse sentido claro da convivência fraterna. Nada que nos separe, mas que nós possamos cada vez mais estar sempre unidos. É o que nós pedimos e rezamos a partir da palavra que nos é dirigida no dia de hoje. E hoje, meus irmãos, dando sequência à Semana da Família, às 19 horas, teremos a Santa Missa na Comunidade Jesus Misericordioso, com o Padre Oliveiro, no Ginásio Brasil, na nossa escola, na FEMAL, comigo, eu que irei presidir a Eucaristia, e com o Padre Roberto Marcelino no Verbo Divino do Vila Kennedy. Todas as celebrações com bênção das famílias, momento oportuno de colocarmos a vida de nossas famílias, os nossos lares, nossos pais, nossos filhos, toda a nossa estrutura familiar no coração de Deus, para que nós tenhamos cada vez mais força e, sobretudo, para que nós possamos dar um testemunho a partir da nossa própria casa, da nossa própria igreja doméstica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Clara de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, meu irmão, minha irmã. Desejo a você uma excelente segunda-feira, um grande abraço e até amanhã.